Olá, boa noite, sejam bem-vindos a essa live do IFOLI Itaperuna, mais uma live, né? Vamos começar a nossa conversa dessa noite. Muito especial esse momento, né, de estarmos juntos aqui, uma grande alegria. Vamos receber o Ronaldo Medeiros nessa noite conosco, um amigo querido, O Céu no Telhado de Jó. Nosso tema dessa live é o Setembro Amarelo, o ciclismo e a literatura, né? Não podia deixar de ser. Literatura sempre presente aqui no IFOLI Itaperuna. Então vai divulgando aí, manda aí o aviãozinho pra galera. Giselda tá chegando aqui. Vou convidar a Giselda para entrar. Giselda é coordenadora da nossa Academia de Letras do campus Itaperuna. Ei, Giselda, boa noite. Olá, Fabi, boa noite. Bem-vinda. Obrigada, é sempre muito bom estar aqui com você no projeto IFOLI Itaperuna, falando de livro, falando de leitura, falando de literatura. É sempre muito bom compartilhar esses momentos tão bons e dividir com essa galera toda aí. E aí, qual a sua expectativa para esse encontro dessa noite? Ronaldo já está chegando aqui também, já vou colocar aqui na nossa conversa. Estou doida para ele chegar, para a gente começar esse debate, essa conversa, né, compartilhar essa experiência maravilhosa de escrever esse livro, para ele compartilhar, né, com o nosso público aí. Então, a expectativa é muito boa. Bem-vindo, Ronaldo. Olá, Fá, obrigado. Olá, professora. Olá, Ronaldo, boa noite. Bem, boa noite. Interrompi vocês? Diz pra gente se vocês estão ouvindo bem a gente. Meu fone parou de funcionar, né? Não sei o que é isso. Toda vez que eu entro em live no IFOLI Itaperuna, meu fone não conecta. Eu estou sem fone também, não sei como é que está aí meu som. Também estou sem microfone e fone, mas eu estou ouvindo vocês. Estou ouvindo bem também vocês. Enfim. Gente, olha, a expectativa era enorme pra gente ter esse momento aqui, né? Esse encontro. Eu estava esperando chegar, né? Já tinha lido antes, Ronaldo, O Céu no Telhado de Jó, grande livro aí do Ronaldo. Ronaldo, para quem não conhece, deixa eu ler aqui, tá na orelha aqui do livro, ó. Um breve resuminho, Giselda. Ronaldo Medeiros é natural da cidade de Janaúba, Minas Gerais. Cursou Engenharia de Agrimensura e mestrado em Ciência Florestal na Universidade Federal de Viçosa, de onde eu conheço, né, Ronald? Cursou doutorado em Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos na Universidade de Brasília, UNB. Engenheiro incomum, tenta se equilibrar entre a vida acadêmica e a paixão por literatura, música, fotografia e viagens de aventura, nas quais já percorreu a pé ou de bicicleta alguns dos principais recursos do Brasil e da América do Sul. É professor do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, IFNMG, atualmente, né? É o seu primeiro romance. Então, para quem não conhece, eu estava falando com o Ronaldo, Giselda, antes da gente entrar aqui, que nós temos, assim, vários estudantes também, né, dessa área mais técnica, claro, os nossos cursos aí de administração, eletrotécnica, informática, química, e vários deles também são apaixonados por literatura. Então, fica aqui, né, assim, que essa conversa seja um incentivo também para a produção desses nossos estudantes, que são verdadeiros talentos do nosso campus, viu, Ronaldo? A gente espera que essa história inspire aí a produção escrita da nossa comunidade, tanto dos nossos alunos quanto dos nossos servidores, né? Ano passado a gente teve a publicação do primeiro livro da professora de informática, que também é integrante da Academia de Letras do campus Itaperuna, professora Michele, o livro A Melhor Companhia. Então a gente está nesse momento
de muita felicidade, querendo compartilhar com o pessoal realmente essas produções literárias aqui, que estão chegando às nossas mãos, né, Giselda? Exatamente, Fabiana. A gente sempre reforça esse ponto, né? Para você consumir a literatura, para você se apaixonar por literatura, tanto a partir da escrita, né, como pela leitura, você não tem que ser alguém específico da área de letras, de literatura. E é tão bonito quando a gente vê, né, alguém, um escritor, que é de uma outra área, de uma área da engenharia, né, como o Ronaldo aí, se interessando por literatura, se interessando pela escrita, e isso realmente é uma forma de incentivar, de instigar, de inspirar, né, toda a nossa comunidade, todas as pessoas, né, para que cheguem próximo da literatura. Então, assim, é muito importante isso, e muito bonito também. Que joia! Deixa eu ler a sinopse do livro. Ai, tem alunos e ex-alunos chegando aqui, gente. Que legal ver mensagem de vocês, viu? Natália está aqui mandando mensagem. Que alegria. A sinopse é para quem não conhece o livro. Ó, um ciclista amador empreende uma viagem de bicicleta pela antiga estrada real do Brasil Império, da cidade de Diamantina a Ouro Preto, no interior de Minas Gerais. Desiludido com a própria vida, planeja a cicloviagem com motivações obscuras, mas os imprevistos e os encontros ao longo da estrada poderão atrapalhar seus planos, assim como a reflexão forçada pela dor e a beleza do percurso o levarão a uma viagem de autoconhecimento e de luta interior entre vida e morte. Então a gente escolheu, né, o tema justamente para falar dessas coisas, né? Setembro Amarelo, no livro mesmo, né, a gente tem indicação aqui, este livro pode contemplativo em relação ao suicídio. A gente escolheu falar também dessa questão da bicicleta, né, como uma forma de cuidado da saúde mental, que a gente tem visto muita gente aí, até antes da pandemia e agora também, né, as atividades físicas como uma forma mesmo de cuidado, né, de manter a nossa saúde mental. E a literatura, né, temos falado tanto sobre isso lá na Academia de Letras, né, Giselda? A biblioterapia, né, a escrita como uma forma de cura, né, dos males da alma, enfim. E a leitura também, como uma forma de manter essa sanidade mental nesses tempos tão difíceis. Giselda, eu quero então agradecer a sua participação, o apoio da Academia de Letras do Campus Itaperuna, dizer que nós vamos continuar com essas parcerias aqui no Ifolha e no Literaturas, convidar a galera que está assistindo a gente aqui para seguir o perfil Literaturas CIF. E também não poderia deixar de aproveitar a oportunidade para convidar o pessoal para participar do nosso clube de leitura do Literaturas. As nossas reuniões acontecem na última quinta-feira do mês, e esse mês a gente está lendo o livro Eu Sou Malala. Ok? Exatamente. Eu te agradeço também sempre a parceria, né, os trabalhos que nós fazemos sempre juntas, compartilhando aí os nossos sonhos, né, as nossas expectativas. Então, assim, agradecer também aqui agora, especialmente em nome também de toda a academia, né, lá do Campus Itaperuna, de todos os membros, a disponibilidade do Ronaldo de compartilhar conosco essa experiência, né, tão fantástica. Com certeza vai deixar um rastro positivo aí em todos aqui que estão nos acompanhando. Então, assim, agradecer. E que a gente sempre consiga promover a leitura, consiga promover a literatura, consiga fazer com que a gente possa pensar sobre os nossos conflitos, né, os conflitos do homem, os conflitos da vida, a partir da literatura. E só terminando também, Fabi, desde a primeira vez, quando eu li a sinopse do livro, a gente sente a vontade não apenas de ler o livro, mas também de fazer esse caminho, esse percurso, né? Então, quem sabe, né? Quem sabe um projeto futuro aí, fazer esse percurso aí de bicicleta que o Ronaldo apresentou para nós. Então, Ronaldo, muitíssimo obrigada por compartilhar conosco. Tá bom? Eu que agradeço, Giselda. Eu que agradeço pela oportunidade, viu? Tá joia.
E assim, eu estou encantada com o título do livro também, né? O Céu no Telhado de Jó, muito instigante, assim, já pelo título também a gente já fica com vontade de ler o livro, né, entrar já nas primeiras páginas aí, e é isso. Muito obrigada, e uma boa conversa, um bom bate-papo aqui para todos nós. Tá bom? Obrigado a você, Gisela. Obrigada. Ah, um abraço. Abraço. Outro. Você é um grande parceiro nosso, Ronaldo. Está sempre aqui promovendo as atividades com a gente. A Academia de Letras começou no ano passado, né? E, assim, Giselda, uma professora fantástica, espetacular, apaixonada por literatura, e ela nos faz apaixonar a cada dia um pouquinho mais pela literatura também. Então, é isso. Antes da gente começar, Ronaldo, eu queria ler um poema do Carlos Drummond de Andrade, que eu acho que tem tudo a ver com o livro, né? A gente vai conversar sobre o céu no telhado de Jó. O poema Não Se Mate, do Drummond, diz assim: Carlos, sossegue. O amor é isso que você está vendo. Hoje beija, amanhã não beija, depois de amanhã é domingo e segunda-feira ninguém sabe o que será. Inútil você resistir ou mesmo suicidar-se. Não se mate, não se mate. Reserve-se todo para as bodas que ninguém sabe quando virão, se é que virão. O amor, Carlos, você telúrico, a noite passou em você, e os recalques se sublimando, lá dentro, um barulho inefável, rezas, vitrolas, santos que se persigam, anúncio de barulho que ninguém sabe de quê, para quê. Entretanto, você caminha, melancólico e vertical. Você é a palmeira, você é o grito que ninguém ouviu no teatro, e as luzes todas se apagam. O amor no escuro? Não, no claro. É sempre triste, meu filho Carlos. Mas não diga nada a ninguém. Ninguém sabe, nem saberá. Carlos Drummond de Andrade, fantástico. Carlos Drummond, né, Ronald? Sempre. É maravilhoso. Olha, eu estou assim, muito feliz de receber você aqui hoje. Ronaldo é um amigo querido, gente, de muito tempo, né? Lá da Universidade Federal de Viçosa. Tivemos a oportunidade de cantar no coral da UFV juntos. Nossa vida sempre esteve muito relacionada com essa questão da arte, né? E Ronaldo, engenheiro, né? Engenheiro de agrimensura, compositor, tem música dele no Spotify, para quem não conhece, Primavera. Inclusive, quero fazer a propaganda aqui, procura lá no Spotify, Primavera, tá lá. Na minha voz, né? Fabiana Carvalho, com Renato Luiz, com o piano do Sérgio Pavanelli. É uma canção belíssima. Eu costumo dizer que eu me sinto como Milton Nascimento, né? Naquela música que ele diz que certas canções que ouço cabem tão dentro de mim, e perguntar carece como não fui eu que fiz. Primavera é a canção da minha vida. E é super apropriado, né? Porque hoje, 22 de setembro, a gente está começando a primavera. Então, que coincidência feliz, né? Como que é isso, Ronald? Engenharia, literatura, música, fotografia, ciclismo. Como conciliar isso tudo? Vamos começar por aí. Vai contando um pouquinho da sua história pra gente. Primeiramente, obrigado, viu, Fá, pela oportunidade. Agradeço de novo a professora Giselda aí, que junto com você toca esse projeto tão bacana, né, que é o IFOLI Itaperuna, e também a Academia de Letras, né, do Instituto Federal do Campus Itaperuna. Agradeço aí todo mundo que está presente. Eu vi aí algumas mensagens enquanto você e a Giselda conversavam, e algumas mensagens de alguns conhecidos, primo de São Paulo, alunos, ex-alunos. E queria falar também que estou extremamente nervoso. Fiquei até sem saber como é que eu ia começar a falar, né? Porque ainda estou pouco acostumado, né? Pouco hábil com essas tecnologias digitais, principalmente vídeo e ao vivo, né? Então, você não repara aí se eu der umas rateadas aí. Normalmente a gente não fala tão fácil, né? Quando a gente não se sente à vontade, né? Com o meio assim. Mas, embora eu não me sinta à vontade com essa forma de lidar, né, com as pessoas, de conversar com o público,
com você, minha grande amiga de longa data grande amiga de longa data e sempre presente, né, Fá? Na verdade, a gente nunca se afastou. A felicidade é enorme, né? Já teve uma live, uma espécie de live, uma live do lançamento, né, promovido pela editora do livro, mas essa tem um significado especial para mim. Primeiro, por estar conversando com você, né, minha grande amiga. Segundo, porque a gente já tem um pouco mais de, digamos assim, impressões um pouco mais conclusivas sobre o próprio livro, né, Fá? Porque é incrível como que a obra é dinâmica, mesmo depois que a gente a escreve, né? Quando você relê algumas partes, você descobre coisas que, inclusive, nem você mesmo, digamos assim, percebeu a dimensão do que você tinha escrito, né? Claro, às vezes a gente descobre erros também, né? E fala, poxa, eu poderia ter escrito isso melhor, né? Mas, enfim. Então, respondendo à sua pergunta, desde criança, que eu sempre gostei de ocupar o tempo, né, com essas coisas múltiplas aí. E aí me interesso por diversas coisas, dentre essas aí que você citou, mas na verdade não sou bom em nada, né? Sou apenas curioso, né? Sou apenas curioso. Viu, pessoal? Tá, Fá? Então, música, toco mais ou menos, componho mais ou menos, já tentei desenhar, pintar, mas tudo muito mais ou menos. E agora estou tentando escrever. Vamos ver se também vai ser mais ou menos, até onde vai dar isso aí, né? É isso. Talvez para dar um pouco mais de sentido à vida também. Nossa, né? Relacionada ao Setembro Amarelo também. Opa! Olha, a gente recebeu algumas perguntas. Eu abri uma caixinha, né? Aqui no Folha, nos Stories, e a gente recebeu algumas perguntas de alguns alunos nossos, professores. E a gente está conversando, né? Vamos tentar responder ao pessoal que mandou, tudo bem? É. Começa com a pergunta da Potira, que também tem uma correspondência com a pergunta do Thales, que é o seguinte: qual foi a sua inspiração e objetivo ao escrever esse livro? Gente. Potira? Então, Como é que é o nome dela? Potira? Potira. Potira e Thales. Então, Fá, Potira e Thales. Escrever um livro é um sonho muito antigo. Os meus primeiros contatos com literatura se devem à minha mãe, né, o ambiente de casa lá. Minha mãe, ela era professora, né? Ela trabalhava com alfabetização de jovens e adultos e também pelo fato de eu ter 8 irmãos, né? Então somos 9. Então lá em casa, desde criança, eu convivi com muitos livros. Tinha os livros didáticos que a minha mãe utilizava para preparar as suas aulas, para trabalhar com os alunos, e tinha os livros didáticos dos meus próprios irmãos, né? Eu tenho um irmão mais novo que eu e os outros 7 são mais velhos. Então convivi com livros, digamos assim, no nível escolar abaixo do qual eu me encontrava, mas também acima. Então, aquele interesse inicial por figuras, né? E foi evoluindo para interesse pela letra, né? Pela palavra escrita lá nos livros. Então, desde da infância, o sonho de escrever um livro sempre foi muito grande. Ele ficou guardadinho, né? Ficou latente até que, digamos assim, eu me amadurecesse o suficiente e encontrasse também algumas boas ideias que fossem viáveis, né? Para se colocar no papel. Ao longo dos anos aí, eu juntei, digamos assim, algumas ideias, né? Cheguei a participar de um concurso de contos quando eu estudava em Brasília, mas nada muito, digamos assim, substancial. Então, só quando eu fui ficando um pouco mais velho, tendo um pouco mais de experiências, principalmente mais leituras, né? Aumentando a bagagem de leituras, que as ideias originais foram se tornando mais substanciais, né, mais consistentes. E aí,
de 4 ideias que eu tinha ou tenho ainda, né, uns 4, 5 ideias que eu tenho ainda rascunhadas, essa de O Céu no Telhado de Jó foi a que se mostrou mais viável, né? Principalmente por causa da urgência. Eu já tenho 43 anos, né, e não podia deixar para começar a escrever, digamos assim, quando eu me aposentasse, né, do ofício, né, da nossa profissão aí em comum, de professor. Então foi isso, uma experiência, foi a partir de uma experiência pessoal, desculpa, acabei indo muito atrás, né, para responder. Então foi a ideia, a inspiração foi a partir de uma experiência pessoal, Potira e Tales, né, e Fá, mas o livro é ficção, tá? Então realmente eu fiz uma... Eu não estou te escutando, Fá. Oi? Cortou sua fala, seu comentário. Voltou bem baixinho. Uai, que Agora isso? voltou agora. Aí, essa instabilidade na conexão, né? Uhum. O Rodrigo, o professor Rodrigo, nosso de Educação Física, tinha perguntado como que a literatura entrou em sua vida. Então, você acabou já respondendo, né? É verdade. E a professora Cláudia perguntou, ela mandou uma série de perguntas. A primeira é essa: o livro é autobiográfico? Como é que... Cláudia? Cláudia. Ô, Cláudia, parcialmente. É uma parte bem pequena. E o principal, a principal parte, né, autobiográfica do livro, o componente autobiográfico do livro, é a própria cicloviagem. Então, talvez você tenha visto falar, o pessoal que está aí na live, tenha visto falar da Estrada Real, né? E o que é a Estrada Real? Posso falar um pouquinho? Falar sobre ela? Então, o que é a Estrada Real? A antiga Estrada Real, ela é um caminho, né? É uma rede de caminhos, mas com o eixo principal, usado aí pela coroa portuguesa, né? E na época também do Brasil Império, como meio, né? Pelo qual era escoada a produção de diamantes e ouro, né? Do interior de Minas Gerais até os portos, a princípio de Paraty e depois para a cidade do Rio de Janeiro. Então, desse caminho histórico, restou aí uma série de estradas de terra, né, com o seu eixo principal, recebe alguns nomes, né? A gente tem, por exemplo, o trecho entre Diamantina e Ouro Preto recebe o nome de Caminho dos Diamantes, porque era utilizado para escoar a produção de diamantes, né, que se produzia em Diamantina, que era extraída, os diamantes extraídos de Diamantina, né? E de Ouro Preto a Paraty, que se chama Caminho Velho, é o caminho do ouro, né? E depois esse caminho se bifurcou, mudou, né? Se transferiu para a capital na época, que era o Rio de Janeiro, que se chama hoje Caminho Novo, mas também Caminho do Ouro. Eu fiz essa cicloviagem, foi uma descoberta também na época que eu me encontrava em Brasília. E dessa viagem, na qual eu vivenciei uma série de experiências, pude passar por uma série de reflexões, né, contatos também dessa experiência, e vivi também muitas recordações, né? Então, os momentos de solidão, pedalando a estrada, esse caminho, a Estrada Real, pelo menos até a época que eu fiz, né? Porque eu fiquei sabendo que alguns trechos estão sendo asfaltados. Mas ela tem alguns trechos bem inóspitos, né? Com uma presença muito pequena de gente, né? Teve 2 ou 3 dias que eu pedalei o dia inteiro sem encontrar ninguém no caminho, apenas nas paradas, né? Em algumas vilas, né? Quem for ler o livro aí tem o nome, né, de todos os lugares por onde eu passei, os lugares onde eu parei, seja para dormir ou seja para almoçar. Então, esses momentos de solidão proporcionaram também essas visitas ao passado, né, uma série de lembranças aí. Algumas também foram motivadoras da viagem, mas outras foram só, digamos assim, companheiras, né, nos momentos de solidão. Aí a aventura, então, que realmente aconteceu, foi uma das melhores coisas que eu já fiz na vida,
eu usei isso como material, né, para escrever o livro. Bom, acho que eu não vou falar mais, que pode ser que tenha outra pergunta aí. Mas é isso, Cláudio. Tá, joia. Então, a próxima pergunta da Cláudia é justamente ligada à Estrada Real, né? Ela coloca assim: existem muitos caminhos do Brasil e no mundo percorridos por andarilhos, Passo de Anchieta, Caminho de Santiago de Compostela, com o intuito de buscar autoconhecimento. Aí ela pergunta: qual o motivo de ter escolhido a bicicleta, já que você mencionou que o protagonista era sedentário, não era ciclista profissional? Você também, quando fez essa viagem, você se encontrava assim, sedentário, não era um ciclista profissional? Foi Sim. aleatório? Então, primeiro, porque eu não sou o protagonista, né? Inclusive, toda vez que alguma pessoa que me conhece lê o livro, ela pergunta, né? Ô Ronaldo, isso aconteceu mesmo? Aí eu falo, às vezes a minha resposta é evasiva, né? Eu brinco, o que você acha? Né? Mas às vezes eu respondo, olha, é ficção. E você pode ler, interpretar assim da forma que você achar melhor. Fica à vontade, né? Mas é ficção, então eu tenho que deixar isso sempre claro. Então, assim, falando de mim, né? Quando eu fiz a viagem, eu realmente era sedentário. Já tinha um bom tempo, anos e anos, em que eu não praticava nenhuma atividade física. Então, a quebra do sedentarismo se deu justamente na pequena preparação que eu fiz para percorrer aí a Estrada Real de bicicleta. Aí a escolha da bicicleta foi limitada ao período de férias que a gente tinha, né? A gente tinha 15 dias de férias, 2 semanas de férias, mas até hoje eu tenho o hábito, né, de dividir as minhas férias. Então eu sempre reservo um pouco das minhas férias para visitar a minha família, né, na cidade de Tinaúba. Então eu tinha 1 semana, né, aproximadamente, para fazer esse percurso. A pé seria fantástico, Cláudia, Fá, tipo como se fosse o caminho de Santiago, né? Mas não era viável por causa do tempo que eu tinha disponível, então eu acabei escolhendo bicicleta, né? Porque aí realmente eu busquei um pouco de informações sobre o percurso, era possível fazer eu tinha planejado para 7 dias, acabei fazendo em 9 dias. Agora, o protagonista, ele também era sedentário, né? Eu acabei emprestando eu emprestei algumas coisas, né, da minha viagem real para o protagonista que fez a viagem, no caso da ficção aí. Tinha mais alguma coisa que eu ia falar sobre isso? Desculpa, Fá, eu acabei esquecendo aqui, perdi aqui. Desculpa. Gente, eu tenho que destacar a questão assim, do cuidado com o livro, sabe? Cada capítulo é um dia de viagem, né? Isso eu posso falar que não é spoiler, né, Ronald? E Pode. assim, cada fim de capítulo tem uma ilustração relacionada ao lugar, né? Ao local onde se passa a história. Então, esse aqui, por exemplo, é Diamantina. O primeiro dia da viagem tem uma imagem aqui relacionada a Diamantina. E é lindo, gente. Olha, eu não posso falar, não. Opa, Suspeito. nesse sentido, vale a pena citar a editora, porque a diagramação deles realmente é muito boa. Então, a editora Sina, uma editora do Rio de Janeiro, eles capricham na diagramação. E aí você já abre o caminho para uma pergunta que o Thales fez. Primeiro, ele perguntou se o ciclista foi inspirado em alguma pessoa. E aí você está dizendo que você emprestou algumas vivências, né, para o personagem, mas você criou muita coisa ali também, porque é uma obra de ficção. Sim. Então, emprestei algumas coisas. Lembrei, era justamente isso que eu ia complementar lá na pergunta anterior. O motivo de eu ter emprestado, né, algumas características minhas, usado alguns fatos da minha história de vida, até mesmo da história da família, né, foi com o intuito de dar verossimilhança, né, à história. Porque isso é importante, né, Fá? Principalmente quando a gente vai ficando um pouco mais velho, a gente fica querendo, né, algum quê de verossimilhança em tudo, não necessariamente em toda forma de arte, né, mas, por exemplo, em um filme, dependendo, a não ser que o filme tenha
assim, o viés dele realmente já seja, de repente, uma arte ultra contemporânea, né? Que explora outras linguagens de comunicação, né? De transmissão de mensagens ou de sentimentos, mas em termos de literatura um pouco mais próxima do que eu tenho lido, eu realmente precisava de verossimilhança, né? Peraí, mas isso faz sentido, isso é possível? Então, acho que eu consegui chegar a alcançar essa verossimilhança a tal ponto que muita gente acha que o livro é 100% autobiográfico, né? Então, assim, emprestei algumas características para o personagem principal, para outros personagens, mas, na verdade, tanto o protagonista quanto os outros personagens que aparecem no livro, eles são, na verdade, uma mistura, né? A fusão de algumas pessoas reais, né? Que eu encontrei pela estrada, pessoas, amigos do passado, amigos que convivem comigo até hoje, histórias também ouvidas, tanto meu pai quanto a minha mãe, eles adoram contar os famosos causos, né? Eles são bons para contar histórias. Então, algumas coisas, inclusive, são referências dadas pelos meus pais, né? Cada vez que eu tenho novos contatos, né? Eu vou com muita frequência visitá-los. Cada vez que eu tenho contatos com eles, eu acabo, digamos assim, me abastecendo, né, de um novo repertório aí de coisas, né, de personagens, inclusive até de frases boas, né? O meu pai, ele tem Alzheimer, né, em um grau um pouco avançado, e na penúltima vez que eu vi, a gente estava lá, dando banho nele, ele soltou uma frase fantástica. A frase é tão boa que tinha outras pessoas ajudando a dar banho nele, né, e tal. A gente riu e eu falei com meus irmãos, nossa, a frase é boa demais, o presentaço que ele me deu, né? Eu fui e anotei isso, eu só não vou falar ela agora, porque senão seria spoiler do segundo livro, né, que eu estou escrevendo. Mas eu até procurei a frase no Google, entre aspas, né, para ver se já existia aquilo, não é possível, ele tirou isso de algum lugar. E uma frase regional, né? Mas eu achei fantástica, assim, fantástica. Então, aí a gente abastece, né? Às vezes em fontes reais, cria algumas coisinhas para compor aí, tanto o protagonista, né? Que o pessoal às vezes confunde como sendo eu, mas quanto aos outros personagens principais também. Olha, eu quero dizer que você foi muito bem sucedido nessa questão, no uso da primeira pessoa, Obrigado. porque realmente parece que é você. Assim, como você fez a viagem, né? Você fala do percurso ali com essa propriedade de quem viveu a experiência da viagem e você escreve em primeira pessoa, essa sensação de verossimilhança foi muito bem construída ali. Então, parabéns, viu? Parabéns Obrigado. mesmo. Inclusive, eu fiquei preocupado, sabe? Minha mãe ficou triste, ela leu o livro. Ela ficou triste, alguns dos meus irmãos leram o livro, ficaram tristes, ficaram preocupados, assim, o que é isso, Ronaldo? E aí eu, né, tive que falar, não, calma, isso aí é uma ficção, né? Obviamente, algumas coisas, né, se a pessoa me conhecer um pouco mais a fundo, ela vai perceber traços, né, realmente de autobiografia, né, de fatos, né, que ocorreram. Mas a maioria é ficção, ainda bem. Então, você estava falando da questão regional, eu vou te fazer uma pergunta que é minha mesmo, né? Eu sei que você é assim, um super fã do Guimarães Rosa. Desde a época da UFB que você, né, me falava sobre isso. Você consegue perceber se há assim, traços do Guimarães, da escrita dele, no seu fazer literário? Totalmente, Fá. Agora sim, tem as referências claras, né? Por exemplo, aí vou dar um spoiler pro pessoal que não leu ainda. Pessoal, leia. O livro, inclusive, está em promoção, né? Lá no site da editora Sina, vocês podem pesquisar depois, tá bom? Logo, logo eu vou ter mais exemplares também, aí vocês poderão comprar comigo também. Vou adquirir mais exemplares junto à editora. Então, Fá, tem as referências claras no livro. Aí eu vou dar alguns spoilers. Por exemplo, tem um capítulo... Ah, não, desculpa.
eu ia falar o nome do capítulo Fazenda aqui, que é uma referência à música do Milton, né? Na verdade. Mas as referências claras, um dos personagens principais do livro, que se chama Virgílio, tem um determinado momento em que ele realmente fala o rosa. O rosa, né? Então, se eu não me engano, na primeira correção do livro, o pessoal corrigiu, falando a rosa. Mudaram o artigo, né? É o artigo? É artigo, né? Desculpa. Olha o português faltando aqui. Então o pessoal corrigiu, achando que era a Rosa. Eu falei, não, Rosa é o nome próprio, né? É o Guimarães Rosa, só não quis falar Guimarães Rosa. Então tem uma referência explícita a essa filosofia do Guimarães Rosa sobre a questão do caminho, da travessia, né? Ele sempre falava isso, às vezes de forma implícita, mas tem as frases dele de efeito, né? Em vários livros, em que ele fala, né? Essa questão de que mais importante do que o início, do que a chegada, realmente é o caminho. E, na verdade, o próprio Guimarães Rosa, ele era bem espiritualizado, né? Inclusive, ele lia coisas sobre todas as religiões, entendia de hinduísmo, do islamismo. Ele falava o idioma da Índia, né? É o hindu, né? O hindu, ele falava um pouco de aramaico, falava várias línguas, porque ele lia, né, na fonte essas literaturas aí. Ele lia algumas coisas também sobre ocultismo, né? Então, se a gente for perceber, ele também teve uma série de influências, digamos assim, espirituais, né? De grandes religiões do mundo, que fala essa questão, né? A importância de viver o caminho, né? De certa forma, viver o caminho também é viver o presente, né, Fábio? Tem até um pouco a ver, assim, com, se a gente for falar um pouquinho aí sobre o Setembro Amarelo, né? Sobre essa questão, essa ideia, né? Essa filosofia de aproveitar o caminho, de viver o caminho, de viver o presente, ela pode ser muito importante, pode ser muito útil também. Aí, desculpa, só terminando de responder, tem as influências também diluídas. Na verdade, o que seria da minha escrita, né, se não fosse as minhas leituras da obra do Guimarães Rosa. Talvez no segundo livro que eu estou escrevendo isso vai ficar um pouco mais evidente, que o livro se passa aqui no norte de Minas, então tem uma pegada bem regional, né? Do norte de Minas profundo, né? Não, e menos urbano, né? Um pouco mais profundo. Mas o livro todo, né? Se você me permite, então, falar um pouquinho sobre o que o protagonista faz ao longo do livro, o que ele faz? Ele encontra felicidade em pequenos momentos e sem perceber. Esse sem perceber, Guimarães Rosa chamava de horinhas de descuido, né? Ele falava que a felicidade a gente se encontra nas horinhas de descuido. É isso que vai acontecendo com o protagonista, né? Ele queria... Pode falar abertamente? Pode. O protagonista, na verdade, se a pessoa ler, acho que é na 4ª página, né? No início do primeiro capítulo, após o prólogo, o protagonista fala que pensava em se matar. Então ele faz a viagem, aí eu não vou explicar para vocês, senão seria muito spoiler, né? Qual a ligação entre a viagem e essa vontade dele de se matar. Mas o que vai acontecendo ao longo da viagem é que ele vai encontrando felicidades, pequenas felicidades, pequenos momentos de felicidade, onde ele menos esperava e quando ele menos esperava. Isso é totalmente rosiano, né? Guimarães Rosa. Verdade. Já que você está falando das influências, a gente percebe também a influência da música, né, Ronaldo? Teve um momento dessa música que eu parei de ler e falei, não, peraí, gente, essa coisa eu tenho que escutar aqui para ter a sensação que o ciclista estava vivendo ali, né? Queria que você comentasse um pouquinho essas influências musicais que acabaram aparecendo aqui também. Bacana. Essa é uma das coisas assim, que eu mais gosto de falar sobre o livro, né? Algumas pessoas comentaram isso também, algumas pessoas que leram. Eu peço desculpa, inclusive, a elas por não lembrar o nome, né, de todas que deram, né, um feedback e fizeram, né, um comentário sobre essa parte musical do livro. Inclusive, olha que legal, Fá, tem 31 pessoas aí, ó, muita gente mandando mensagem para você e para mim. Obrigado, pessoal. Eu não consigo responder agora, mas obrigado aí, tá bom? Essas mensagens ficam salvas, Fá, no arquivo? Não, né?
No finalzinho a gente tenta ler aqui. Ah, tá. A gente Então volta. tá bom. Então, respondendo sua pergunta, Fá, aí pessoal, é o seguinte, o protagonista, ele, em várias partes do livro, ele vincula as emoções que ele está vivenciando lá no momento com músicas, né? Então, por exemplo, são várias referências musicais, eu acho que no mínimo umas 3 ou 4, assim, claras, né, Fá? Então tem uma parte em que ele se refere a uma música do Oswaldo Montenegro, a música se chama Se Puder Sem Medo. Tem até uma ex-aluna do curso técnico em agropecuária, ela é da cidade de Novo Horizonte, porém eu não consigo me lembrar o nome dela, que ela usa um apelido no Instagram, né? E ela me mandou uma mensagem pelo Instagram, e como ela usa um apelido, eu não consigo me lembrar o nome dela. Mas ela falou que toda vez que tinha uma referência a uma música no livro, ela parava a leitura e procurava a música, né? Ela gostou muito. Então tem uma música, Se Puder Sem Medo, né? É uma música linda, porém é uma música muito triste, né? Do Oswaldo Montenegro. É num momento bem específico lá do livro. Tem um momento em que ele cita uma música dos Beatles, né? Aquela A Day in the Life, né? E um momento caótico, né? Como no livro o momento era caótico, então, exatamente, ele cita uma parte específica da música, é uma parte instrumental, né? Que parece que o caos vai crescendo assim, né? Juntamente com os instrumentos. Tem um capítulo, é o capítulo mais bacana do livro, mais especial, e o que contém a maior parte de mensagens que o protagonista também queria passar, mas que o autor também gostaria de passar, né? Então, que eu gostaria de passar. Mensagens para amores queridos, mensagem para a família, para amigos também. Esse capítulo é uma homenagem também a uma música muito especial do Milton Nascimento, para mim, para você também, faz a música Fazenda, né? Aquela música Água de beber, bica no quintal, sede de viver tudo. Então é uma música muito bonita, né? Extremamente bonita, do Milton Nascimento. Então tem um capítulo todo que o nome dessa música, né? Tá lá dando, né? O capítulo recebe, né, o nome da música. E aí foi uma homenagem clara à música do Milton também e a energia, digamos assim, a energia e a mensagem que o capítulo passa. É justamente um momento de num refúgio rural, uma espécie de um refúgio rural. Quem lê o livro vai descobrir e vai entender por que esse capítulo é tão legal. E recomendo, né, Fá, que ouça a música Fazenda também do Milton Nascimento, que aí vocês vão perceber exatamente que tipo de mensagem o autor, eu, né, desculpa ficar falando sobre mim, né, na terceira pessoa, esquisitas, que tipo de mensagem eu, como autor estreante, quis, né, passar naquele capítulo. Mas eu acho que tem outras referências. Tem música do Rush, né? Tem uma hora lá. É uma música bem bacana do Rush. Era a música que era a abertura de um seriado bem antigo. Então quem é um pouco mais novo aí não vai lembrar, né? Que é MacGyver, né? Profissão Perigo, o nome do seriado. Bem antigo, anos 80, né? E aí a música de abertura. É. Então era a música de abertura do seriado. É uma música, é um rock bem bacana. Aí tem um momento em que o personagem principal, né, cita, que não sou eu, né, o personagem cita essa música. Eu acho que tem outros momentos também que ele cita mais músicas também. Sim, muito bacana. Eu li uma resenha do Diário Rosa hoje e esqueci o nome da menina que faz a resenha, não sei nem se ela está aqui. Mas ela Karen, falava assim que Karen, isso mesmo, Karen. Karen, A Karen, ela parava para pesquisar no Google sobre o local que você estava falando, porque a vontade de conhecer é tão grande. E realmente, assim, eu percebi, por exemplo, eu sou muito preguiçosa para atividade física. Eu percebi que a leitura desse livro, né, essa segunda leitura que eu fiz, me motivou a voltar com a minha caminhada, com a corridinha, porque a sensação que me passou, né, ao final, assim, é que a atividade física realmente ela faz muito bem para a nossa saúde mental. E eu tenho experimentado isso, né? Porque a gente está vivendo esse momento tão conturbado da nossa vida aí, né? Essa história toda da Covid-19, essas inseguranças, o isolamento social, trabalho remoto, não é a mesma coisa, né, Ronaldo? A gente está aqui conversando pela tela do celular, as nossas aulas têm sido assim. Então a gente sente falta daquele
calor humano, do contato com os nossos alunos, né? E isso acaba impactando na nossa saúde mental. Não tem como, a gente precisa falar sobre isso, né? E o esporte, né, a atividade física, acaba sendo assim um cuidado, né? Não só com o nosso corpo, mas eu acho que principalmente com a nossa mente, né? Então eu quero te agradecer, viu? Porque esse livro ele me motivou a sair do meu sedentarismo aqui, que não é meu mais, né? Já tomei, já larguei para lá. É, a tomar realmente a atividade física como uma coisa que faz bem para mim, porque eu sou muito de altos e baixos, sabe? Com caminhada, com corrida, eu gosto, mas às vezes a preguiça me vem, às vezes o trabalho aqui, né? É tanta coisa, é tanta coisa, tanta coisa. O trabalho remoto, ele consome a gente, né? Mais do que, muito mais que o presencial. Então, é isso aí, viu, gente? Essa questão do dar uma oportunidade para a atividade física é um cuidado com a saúde mental. A gente está no Setembro Amarelo, é importante frisar isso, tá bom? Olha, tem Ô, mais uma Fá, pergunta que eu acho muito importante. eu posso fazer um É, comentário sobre isso que você falou? por favor. Mas é bem curto. Aí tem, ligando aí a questão do Setembro Amarelo, né, o mês aí dedicado à prevenção, né, de suicídios. Eu estava olhando uns dados aqui, é estarrecedor, viu? A quantidade de mortes, né, causadas aí por suicídio, ela supera aí mortes por HIV, tem várias causas importantes de mortes aí, né? E o suicídio supera algumas. Eu fiquei meio chocado aí. Então, quando o protagonista, agora não necessariamente eu, né? Quando o protagonista buscou essa viagem, então, o que acontece quando você, por exemplo, está passando por algum momento difícil que toma a sua mente a ponto, por exemplo, de você pensar em tirar a própria vida, né? Em colocar um fim na própria vida. Obviamente, eu não sou especialista, né, Fá? Talvez a gente até precisaria, né, de um especialista, de um psicólogo, psiquiatra aqui falando sobre isso. Mas o que a gente lê, o que a gente percebe, e às vezes o que a gente sente também, é que a vontade, né, de acabar, às vezes, com a própria vida, ela vem, às vezes, de um quadro depressivo, né, de um quadro de ansiedade extrema, né, e se a gente for parar para analisar, às vezes, os quadros, diversos quadros depressivos e os quadros, né, os diferentes níveis de pânico, né, do mais rápido e simples àqueles que duram, né, que requerem até tratamento, né, a pessoa tem uma dificuldade muito grande em estar ali, naquele lugar, naquela hora. Ela tem dificuldade de viver o presente, né? Porque ou ela está no passado, então ela está imersa em lembranças, né? Coisas, de repente, que a feriram, né? Que a deixaram no estado em que ela se encontra, então coisas do passado, ou ela está mergulhada em preocupações com o futuro, né? Que eu acho, né? Eu tô falando eu acho porque eu não sou especialista, viu, pessoal? Viu, Fá? Então eu acho que é o que caracteriza, às vezes, a nossa ansiedade, né? As preocupações com o futuro, às vezes começa com uma preocupação simples, aí especulações que começam a virar até mesmo um quadro paranoico, né? Que é patologia, se eu não me engano, né? As diferentes níveis aí de paranoia. Então, o que acontece? Finalizando. Quando o protagonista buscou fazer essa viagem, na verdade, é como se ele tivesse dando uma chance para ele mesmo antes dele fazer o que ele pretendia fazer, né? Por quê? Aí, pessoal, tem vários. Eu percebi que no início da live entrou até amigos aí que pedalam também, né? O Amorim, um amigo de Belo Horizonte. Se eu não me engano, ele é engenheiro de Minas ou geólogo, alguma dessas duas áreas aí. Ele pedala também. Acho que entraram outros colegas aí. O Matheus, que foi meu colega de trabalho no Instituto, ex-aluno e professor também no Instituto, também pedala muito. Foi uma das minhas inspirações aí, uma das primeiras pessoas que eu conheci aqui em Salinas que pedalava, né, Fá? E aí, finalizando, quando a gente pratica qualquer atividade física,
se você der uma chance para a atividade física, principalmente no tempo, né? Ou seja, começa e vai. Seja caminhar, pedalar, fazer uma trilha no mato, nadar, correr. Começa. E se você der uma chance ao tempo, né? Deixar o tempo correr, não fala, tipo, não parar, por exemplo, em 5 minutos, 10 minutos, cansei e vou embora. O que acontece? As preocupações, tanto com o passado quanto em relação ao futuro, elas vão desaparecendo porque você começa a se preocupar com aquele presente ali, com as coisas mais básicas do ser humano, que são coisas reais, né? Anteontem eu tive uma conversa muito rápida com um amigo, o professor Edson, né? Edson Quaresma, aqui do Instituto, justamente sobre isso. O que é o passado? O que é o futuro, né? Então, nem sempre o passado e o futuro, digamos assim, conspiram a nosso favor, né, Fá? Então, nesses momentos em que o passado e o futuro não conspiram a nosso favor, a melhor alternativa realmente é focar no momento, focar no presente. E o protagonista encontrou essa forma de focar no presente pedalando, né? Como ele fala lá, desculpa o palavrão, viu? Mas se fudendo lá na pedalada, né? Que a estrada é difícil, né? O nível de dificuldade lá da estrada é um pouco alto. Então, ele realmente, o protagonista realmente se fudeu em vários trechos da estrada, né? Teve que empurrar a bicicleta porque não conseguia pedalar. Mas isso é bom, né? Porque às vezes é muito melhor preocupar com a coxa doendo, com o joelho doendo, do que de repente ter uma paranoia com uma coisa que nem aconteceu ainda, com o futuro, né? E de repente entrar em pânico, respiração acelera. Como é que é o hormônio? Cortisol, né? O hormônio do estresse, né? De adrenalina e cortisol cai na corrente sanguínea, essas coisas em excesso são extremamente prejudiciais, né? Então é muito melhor se preocupar, olha, peraí, eu tô com sede, eu tô com fome, olha o vento esfriou, tá quente, o joelho tá doendo, o tênis tá apertando o pé, vou tirar essa camisa, tô todo queimado. Então é muito melhor essas preocupações, o que eu vou comer agora, tô com fome, quando é a próxima parada. É muito melhor ter essas preocupações do que passado e futuro quando eles conspiram contra a gente, né? Sim, fantástico. O Thales pergunta também, e aí eu acho muito importante falar sobre esse processo, como foi o percurso para você publicar esse livro? Eu sei que você fez uma viagem, né, lá em 2011, não foi isso? Foi. Foi essa viagem. Você escreveu o livro anos depois, se eu não me engano, em 2018, e publicou agora. Então, assim, como é que foi essa trajetória? Como é que foi esse caminho? Teve incentivo de alguém? Teve algum apoio, assim, de pessoas mais próximas? Ou foi uma coisa sua mesmo? Você escreveu, um belo dia você falou, não, vou escrever um livro, né? Sempre quis escrever um livro, vou escrever um livro. E como é que foi essa caminhada? Até chegar na editora Sina, enfim. Ô Fá, então, como eu tinha falado lá no início da live, e Thales, viu, Thales? Eu tinha algumas ideias, né? Inclusive já escrevi um mini conto, né? Já participei de concurso de contos, né? Já tinha escrito algumas coisas, né? Mas depois que eu fiz essa viagem, a ideia de escrever um livro sobre ela ficou um pouco mais fácil para mim. Até mesmo por causa da questão do tempo, né? Eu sou professor, assim como você, Fá, e a gente sabe que literatura é concorrente com o nosso trabalho, né? Nosso trabalho, mesmo que eu seja da área de exatas, né? Trabalho principalmente num curso de agrárias, né? Que é a engenharia florestal aqui do Instituto Campos Salinas. A gente fica o dia inteiro lendo, escrevendo coisas. Se for somar as páginas do que a gente escreve em e-mail, relatórios, artigos, resumos, isso dá, né? Calhamaços, né, de páginas aí. Então, como a atividade é concorrente, Thales, era difícil, às vezes, assim, pegar uma ideia das outras que eu tinha, partir do zero, porque eu precisava de uma coisa, digamos assim, que fosse um pouco mais próxima a mim, facilita o processo de criação, né? Você ter uma experiência própria, até e para dar verossimilhança, né? Então, o que acontece? Depois que eu fiz a viagem, eu guardei as outras ideias, guardei assim, eu falei, não, peraí, vou escrever primeiro um livro, então, baseando nessa viagem. Porém, Thales e Fá, e o pessoal aí, ó, 37 pessoas, meu recorde em lives, hein?
Essa acho que é a minha quarta live, acho que duas desse livro e outras duas, umas lives da área de agrimensura e de cartografia, né? Nunca ficou tanta gente assim. Obrigado, pessoal. Obrigado, Fá, mais uma vez, pela oportunidade. Então, quando eu terminei a viagem, eu falei, beleza, show de bola, eu tenho um material agora que está mais fácil de eu realizar esse sonho, né? Que é escrever um livro. Aí, Thales e Fá, e o pessoal aí presente, eu comecei a escrever, eu cheguei a umas 40 páginas mais ou menos. Comecei a escrever logo quando eu cheguei da viagem, muita gente me incentivou, então quando eu falava com o pessoal lá em casa, minha família, todo mundo falava, não, que bacana, escreve mesmo. Quando eu falava com os meus amigos aqui, meus novos amigos de Salinas, eles falavam, escreve mesmo, não, que bacana. E aí teve uma época que o pessoal cobrava, né, Ronaldo, cadê o livro? E o livro? E o livro? Então, isso é um bom incentivo também, a cobrança, né? Então o pessoal cobrava, né? Perguntava assim, Ronaldo, e o livro? Eu falei, não, cara, tá lá, tô escrevendo aos pouquinhos. Eu dava uma resposta assim e tal. Mas aí o que acontece? Como era baseado numa experiência pessoal, quando eu relia no dia seguinte que eu tinha escrito, eu não gostava, porque aí realmente estava virando depoimento, viu, Thales? Thales, a professora Cláudia perguntou, né? Teve outras perguntas aí se era autobiográfico, se não era. Então, se eu tivesse escrito tudo, logo quando eu cheguei da viagem, em 2011, teria virado autobiografia. Porque você fica muito empolgado, você fica querendo compartilhar tudo que você viveu ali, né? Aí eu cheguei a pensar em um fotolivro, né? Então, um livro mais com fotos, com as fotos que eu tirei, que não eram muito boas, né? Não, nem ficaram muito boas assim, mas cheguei a pensar num fotolivro, viu, Thales e Fá. Mas aí, o que acontece? À medida que o tempo foi passando, as atividades do Instituto dificultando a disciplina da escrita do livro, aí eu aceitei o distanciamento. Então eu falei, não, vou deixar isso quieto, a hora que ele tiver de nascer, ele vai nascer, né? E aí, no final de 2017, início de 2017 para o final de 2017, novamente, digamos assim, eu tive algumas experiências, né, pessoais, mas que fizeram eu, digamos assim, voltar de novo um pouco para mim mesmo, né, para reflexões, e por que não colocar essas reflexões sob forma de um livro, né? Então, depois de ter passado por algumas dificuldades, algumas delas, assim, tem até a ver também com Setembro Amarelo, né? Eu resolvi resgatar a ideia do livro. Aí o que eu fiz? Joguei fora as 40 páginas. Joguei fora entre aspas. Tá aqui, né? Tá aqui guardado, né? Eu tenho um arquivo aqui no Word que eu chamo de lixo, né? Ele fica numa pastinha aqui só das minhas ideias de livros. Aí tem um arquivo chamado de lixo que eu jogo em sites. E eu peguei essa parte aí que eu não aproveitei e coloquei nisso também, porque era muito depoimental, né? E parecia um diário da viagem. Aí, quando eu me distanciei o suficiente do livro, aí que ele virou ficção mesmo. Por quê? No livro, a história se passa em 2011, mas tem coisas que, na verdade, tem a ver com 2018, né? Aí, o que acontece? Eu terminei de escrever o livro mais ou menos no final de 2018, né? Eu retomei a escrita em 2017, terminei no final de 2018, mandei para algumas editoras, esperei um ano. Então a espera, né? Então a espera aí da resposta de algumas editoras, até eu assinar o contrato com a editora Sina, demorou um ano. Então foi um ano de extrema ansiedade, né? Aí eu não aguentava e às vezes eu soltava uns spoilers do livro, ou pelo WhatsApp. Eu tirava algumas fotos das páginas, pegando só um pedacinho assim e tudo torto, justamente para o pessoal não ler tudo, né? Não ler só algumas palavras. Aí, de tanta ansiedade, né, de publicar o material, aí a publicação saiu esse ano, no início desse ano, né? Esse foi o percurso. Legal. Então teve incentivo, né, da galera, dos amigos. Teve, todo mundo, né, ficava cobrando. Quando eu soltava algum spoiler, o pessoal ficava, nó, quando é que vai sair esse livro? Que bacana isso aí, né? Então, muita gente incentivou. Família, amigos, alunos, ex-alunos. Ai, alunos são A maravilhosos, né, amiga Ronaldo? Fabiana também. Ia ser
livro? Sai ou não sai? Coisa boa. Você acabou respondendo já. O Rodrigo tinha perguntado como você equilibra a vida acadêmica e a paixão por literatura, música, fotografia, viagem de aventura. Então, Nossa, aí é o seguinte, as viagens nas férias, viagens nas férias, atividades físicas quase todo dia, aí tentando variar, né, dar uma variada. Quando eu estou muito cansado, por exemplo, eu prefiro nadar ou caminhar, né? Mas raramente eu deixo, né, de fazer alguma atividade física. Fotografia o tempo todo, né? E inclusive voltei a andar com a câmera dentro do carro, né? Tava indo visitar meus pais na semana passada, eu tirei uma foto de uma árvore. E ficou bacana a árvore sozinha lá no meio de uma pastagem, sabe? Que cena triste, né? Parecia que ela estava solitária ali, resistindo, né? Resistiu ao desmatamento, estava resistindo ali. Então, e literatura, aí essa é a parte mais difícil de conciliar com a vida acadêmica, né? Porque a gente precisa produzir também, né, Fá? A gente precisa orientar nossos alunos, escrever projetos de pesquisa, de extensão, publicar esses trabalhos, né, sob forma aí de artigos em periódico, ou trabalho em congresso, simpósio. Então é bem difícil. Aí o tempo que eu encontro aí para ler e escrever é à noite e nos finais de semana também. eu quero destacar isso que você falou, porque assim, quando a gente fala para a gente está aqui, né, no IFE com um público muito grande do ensino médio, né, o pessoal do curso técnico. Também temos a galera do curso superior, temos a licenciatura em Química, temos o bacharelado em Sistemas de Informação, mas a galera do TCC, do ensino médio, fica assim, bem apavorada, né? Porque tem que ler muita coisa, tem que escrever o TCC, depois publica artigo, apresenta em congresso e tal. Gente, olha só, vocês estão falando com uma pessoa que tem doutorado, né? Um engenheiro agrimensor da professor. A vida do professor é essa. É leitura de artigo, leitura de livro, da área técnica, tá? Não estou falando de literatura, não. O Ronaldo é da área técnica. Leitura, 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 leitura. Você pode pensar assim, nossa, mas já tem quanto tempo que é professor? Já está com as aulas preparadas? Não, porque tem que ficar se atualizando, né, Ronaldo? Exatamente. E você escreve bastante também por conta das publicações, né? De artigos, projetos de pesquisa, projetos de extensão. Então, é difícil conciliar com a leitura só por prazer, né? A leitura do trabalho acaba ocupando muito tempo, né? Eu tô com a minha fila atual de livros para ler aqui, tá em 7 livros, você acredita? Eu tive que parar de comprar, né? Porque a gente não compra livro para encher estante, né? A gente compra os livros que a gente gosta de ler, que a gente gostaria de ler. Então, eu fiz uma compra no estande virtual. Vocês compram, pessoal, para estande virtual? É bom, né? Uns livros baratos, usados, né? Se eles soubessem, eles iam até me pagar, né? Pela propaganda, né? Mas eu comprei, tipo, 4 livros que eu queria muito ler. Aí comecei a ler um e o Instituto foi demandando cada vez mais tempo, cada vez mais dedicação. Aí eu tive que abandonar a leitura, mas vou ter que voltar do zero, do início de novo, né? Que era aquele do Por Quem os Sinos Dobram, né? Que é considerada uma das obras-primas do Hemingway. E aí eu tô com um livro aí tem mais 4, aí eu não resisti, uma promoção do estante virtual, comprei mais 3 livros, mas tá aqui agora 7 livros esperando, né? Para serem lidos. Aqui, ó. Eu vejo uma promoção na Amazon, eu compro. Vou ler. É desse jeito, exatamente. É desse jeito mesmo. Por isso que eu tô esperando as férias aí, porque eu vou ler demais nas férias, tá? Enfim, vamos sonhando. Tem mais pergunta aqui, viu, Ronald? Ó, a Cláudia perguntou. Eu pergunto aqui, pessoal, olha, depois dessa viagem, como ficou sua relação com a bicicleta? Você continua pedalando? Quem fez essa pergunta, Fá? Cláudia? Cláudio, eu continuei pedalando. Quando eu voltei, na verdade, quando eu voltei da cicloviagem, eu passei a pedalar mais ainda, né? Teve uma época em que eu pedalava 4, 5 vezes por semana,
e às vezes eu fazia um pedal bem longo aos finais de semana, às vezes no sábado ou no domingo, e pedalava no meio da semana também. Aí, atualmente, eu diminuí um pouco a quantidade de pedaladas. Hoje eu pedalo uma, duas vezes por semana, duas vezes no máximo, né? Eu tenho pedalado, até mesmo porque, Cláudia e Fá, eu optei por variar as atividades físicas, né? Se a gente fica praticando sempre a mesma atividade física, o corpo se acostuma a ela, né? Então, digamos assim, os benefícios diminuem um pouco, né? Por causa da adaptação do corpo, né? Aquele esforço ali, né? E aí eu pratico outras atividades físicas também. Aí depois que eu cheguei dessa cicloviagem, eu passei a correr, passei a fazer caminhadas também na natureza, né? Que é o chamado trekking. Comecei a nadar, aprendi a nadar um pouco melhor, né? E às vezes, aí também às vezes a gente faz academia também. Então hoje eu vario as atividades físicas, mas continuo pedalando também. Inclusive, na minha lista de coisas da vida ali para resolver essa semana tá levar a bicicleta para a manutenção. Legal. A Cláudia, ela é professora de educação física aqui do Instituto, entendeu? Ó, Então, que é por isso o bacana. interesse por essa questão mais, assim, do esporte, né? Ela colocou aqui, o que você considerou essencial levar na sua bagagem nessa viagem, já que você tinha limitação decorrente do meio de transporte escolhido, que era a bicicleta? E é interessante, né? Porque pode ter uma galera aí que está pedalando, a gente está vendo uma onda, né? De Uhum. pedalada. De repente alguém está planejando alguma coisa desse tipo. Dá uma dica aí, Ronaldo. Porque Opa, maravilha. Essa é da Cláudia também, Fá? Ah, então tá bom. Então, para pedaladas curtas, né? Pedalada tipo, você vai pedalar 30 quilômetros, que dá aí 15 quilômetros de ida, mais os 15 da volta, né? Para pedaladas curtas, é sempre bom levar algum tipo de alimento energético, né? De índice glicêmico alto, né? Um doce, por exemplo, ou um carboidrato em gel, que inclusive o protagonista reclama, né? Lá no livro, quem for ler verá, é, que o protagonista reclama do sabor, né? Desses carboidratos em gel, né? Mas é prático, né? Que você tira aquilo ali no sachê. Eu acho que tem alguns que tem aí 100 quilocalorias. Sustenta, assim, a energia por um bom tempo, por um tempo considerável de pedalada. Alguma fruta, né? Nesses pedais mais curtos. Então, pouco peso, né? Em pedal curto você leva pouca coisa. Sempre bom, né? Levar algum kit bem básico de reparo de bicicleta, no mínimo para se colar um pneu, né? Que eventualmente possa furar. Agora, para cicloviagens, Fá e Cláudia, aí tem que planejar um pouco mais. Aí primeiro você tem que se fazer as seguintes perguntas. A primeira principal: quantos dias durará essa pedalada, né, essa cicloviagem? E se no decorrer desses dias você vai dormir, por exemplo, em pensão, pousada, hotel, se você vai acampar. Porque se você for acampar, aí a quantidade de coisas que você vai levar e, consequentemente, de peso vai ser bem maior. Você vai ter que levar uma barraca, você vai ter que levar um saco de dormir, talvez um isolante térmico, você vai ter que levar, no mínimo, uma panela para cozinhar, você vai ter que levar um fogareiro de acampamento. Tudo bem que é bem pequeno, né? As coisas, equipamentos de camping, de acampamentos, eles costumam ser leves, né? Os equipamentos bons são leves, né? Portáteis e tal. Mas quando você vai juntando tudo, né? Imagina, você tem que levar uma coisa para você tomar banho, um pedacinho de sabão. Opa, mas aí, quando você junta tudo que você precisa, você vai ver que vai estar pesando 40 quilos. Aí é inviável você pedalar muitos dias, dependendo do grau de dificuldade do trecho que você vai pedalar. Isso fica inviável, né? Aí você vai cortando coisas e leva apenas o essencial. Agora, se você não for acampar, que foi o meu caso, né, nessa cicloviagem, eu optei por não acampar. Na época, eu ainda não praticava trek, eu tinha pouca experiência, né, em acampamentos. Hoje eu tenho um pouco mais. Mas na época eu não tinha, optei por dormir onde eu encontrasse, né, lugar, pensão, principalmente pensões, né, mais barato possível. Então, quais são os itens mínimos?
algum alimento energético para o trecho do dia. Então você vai pedalar, a pedalada vai durar 7 dias, então você investe em algum tipo de alimento energético que dê para os 7 dias. Se você for investir em carboidrato em gel, leva o suficiente, né, de sachês, né? Ele vem em sachê, leva o suficiente para 10 dias, para 7 dias de pedalada. Você vai levar fruta, tudo bem, fruta você não precisa sair, partir com a mochila cheia de maçãs que são pesadas, né? Você pode, por exemplo, optar em cada lugarejo que você passar, você compra uma fruta e come. Então eu fiz isso também, né? Me aproveitei das merceariazinhas, vendinhas no meio do nada, que às vezes a gente encontrava para me reabastecer, né? E é importante levar também alguma coisa de primeiros socorros, né? Alguns medicamentos, de repente algum analgésico para dores, alguma coisa para gripes, resfriados, medicamentos, né? Que não precisam às vezes de prescrição, de receita médica. Kit de medicamentos para ferimentos, né, para tratar ferimentos, caso você leve um tombo, uma queda, caia da bicicleta aí, e assim como pedais curtos, algum kit de reparo da bicicleta, né, no mínimo para se colar um pneu furado. Ok. Ronaldo, vamos tentar ler aqui alguns comentários, né, que as pessoas mandaram, porque a gente já está chegando ao final do nosso... Deixar para o nosso Quanta gente! Olha só o tanto de gente que tem aqui até agora, hein? Que bacana. Teve alguém que mandou uma mensagem aqui, primo querido, Misael. 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 Então, mandou mensagem. Alô, Misael. Abraço, querido. Seu primo aí. Deixa eu ver. Eu acho que aqui pelo notebook vai ser mais fácil de acompanhar. A Rosa, Florzinha, colocou aqui parabéns pela conquista. Nossa aluna. Ex-aluna do Instituto. Obrigado, Rosa. Valdívia Ferreira está dizendo aqui que é professora de língua portuguesa e ama esse livro. Olha que legal. Opa, obrigado, Valdívia. Eu só não me lembro se Valdívia é daqui de Salinas ou se é de Janaúba. Eu acho que ela é de Salinas, se eu não me engano. Uma galera aqui, ó. Pessoal, a Rosa falou que gostou do poema, né, do Drummond, que a gente leu lá no O Amor em Todas as Facetas. E a gente não falou, né, gente? Mas o protagonista, ele estava sofrendo por causa de um amor aí, né? Sim, leia o livro para viver melhor a história. Aí tem que ler o livro, né? Família marcando presença. Lu Brito Moreira, parabéns, Ronaldo. Zé da Física, que saudade. Olha que bacana. Ronaldo. Valeu, Zé, um abraço. Janice, Zé. Alexandro Campos, literatura, engenharia, ciclismo e a culinária, cozinheiro de mão cheia. Grande amigo de Viçosa, colega agrimensor e cartógrafo. Um abraço, Alexandro. Também conhecido carinhosamente, né, como Zâmbia. Está dizendo aqui, opa tio, vovó e minha mãe estão te assistindo. Olha que legal. Olha que bacana, meu sobrinho. Um abraço, João. Luana também está dizendo aqui, ó, meu irmão, amo muito. Opa, minha vizinha e minha amiga querida, minha família salinense também, faz parte, né, de minha família salinense. Abraço, Lu. Como tá quente aqui em Salinas, viu, Fábio? Oi? Calor aqui em Salinas. Já está dizendo que o Céu de Jó é uma obra maravilhosa. Quem tiver oportunidade, leia. Ronaldo é um excelente escritor. Estamos ansiosos pelo próximo livro. Concordo, viu, Janice? Oi, Janice. Obrigado. Luane, orgulho de você, Nau. Adriano Ferrareiro, grande Ronaldo Medeiros, companheiro dos tempos de UFV. Um abraço, meu velho. Quem mesmo, Fá? Adriano, Tchê. Grande Tchê! Salve, Tchê! Inspiração do movimento estudantil, discursos antológicos nas assembleias da DCE. Caramba, que bacana! Obrigado, Tuane, também, minha sobrinha. Obrigado, Tchê! Um
Um abraço, meu querido. Saudade. Deixa eu ver aqui. Elisa Leite, mestre. Matheus Sarmento, grande professor Ronaldo. Ivanilde Rosa também, grande Ronaldo Irmã. Medeiros. Ah, que bacana. Regina Rosa, orgulho de você, irmão. Socorro, quero muito ver esse livro, matar a saudade das minhas Minas querida. Olha, e dá saudade mesmo, hein? Da gente que não está Nossa, que podendo viajar. bacana, viu? Obrigado, pessoal. Que coisa bacana. Reiki Terapia Janaúba. Oi, Rona, saudade, que alegria vê-lo. Quero agradecer seu carinho e me presentear com um livro. Ai, que beleza. Oh, que bacana, viu? Abraço, querida. A pessoa colocou aqui, ó. Adiei umas atividades para prosseguir a leitura até o fim. E é assim mesmo, tá? Quem foi que falou? Reiki Terapia Janaúba. Ó, que bacana, cara. Obrigado, querido. Obrigado mesmo. Deixa eu ver aqui. Lívia Dias, acabei de ler o livro, é muito bom. Ele puxa a nossa atenção a cada página e a gente quer ler mais e mais. Parabéns, Ronaldo. Obrigado, Júlio. Um abraço para você e Marcelo. Dani está dizendo, esse menino nasceu com todos os dons. Na hora que a gente falou que você é músico, compositor, editor, professor, pintor, fotógrafo, enfim, tanta coisa, né, Ronaldo? Não faço Lari nada Gold, bem. faz sim. Lari Só Gold sou 25 curioso. músicas no meio, são o diferencial. Sensacional. Quem falou, Fá? Lari Gold 25. Deve ser Larissa, Ô, né? Lari. Obrigado, querida. Obrigado mesmo, viu? A Lari, Fá, ela comprou o livro e presenteou pessoas também com o livro. Quanto prestígio. Obrigado, querida, viu? Pelo apoio de sempre. Lá a Marta colocou, eu fico tão frustrada por não conseguir expressar quão incrível é o seu livro. Olha, Ronaldo. Olha que legal. Um abraço, Lala, querida. Inclusive, Fá, é, a Lala, ela mandou uma mensagem para mim, ela acompanhou o blog. Você lembra de um blog que eu publiquei o blog e postava algumas coisas, pessoal, em tempo real na época da viagem. Só que, obviamente, eu apaguei esse blog, né? Porque escrevi algumas coisas lá no calor do momento, postava umas fotos, apaguei. A Lala seguia o blog, Fá, e inclusive mandou mensagens de apoio, né, de incentivo durante a viagem lá, em tempo real. Obrigado, Lala, querida. Um abraço. Bacana demais. Ó, Daniele Guzmão, Ronaldo, você é um ser incrível, parabéns. Obrigado, Dani. Um abraço, pessoal de Tinga. Eita, tá vendo? Lília Cristina Janaú. O passo para evitar o suicídio é reconhecer que precisa de ajuda. Um psiquiatra é essencial. Pena que muitas pessoas ainda pensam que são médicos de doido. Nossa, Lília, que importante essa mensagem Isso é sua, hein? extremamente importante. Lília de onde, Fá? Lília Cristina Janaúba. Ginaúba, eu acho que é Lília, uma amiga de infância, sabe? Lília, querida, obrigado por acompanhar a gente aí na live, obrigado por comentário, por esse comentário, né? Que isso é extremamente importante, né, Fá? Na verdade, não basta só, por exemplo, uma atividade física, não basta só, digamos assim, tentar focar no presente, né? Não é tão simples. Então, muitas vezes a gente precisa mesmo da ajuda de um profissional, né? Isso é fundamental. A Ana Não, que bacana. Ô, Fá,
minha conexão ou na dela. É aqui, tá vendo? Voltou? Ah, tá. A internet em Muriaé, essa semana, não tá legal. Ah, tá. Eu tô te ouvindo, só não tô vendo com muita nitidez, viu, Fá? Mas pode continuar. Obrigado, viu, pessoal? Meu sobrinho, sobrinho querido. Obrigado, Fredeira. Ah, que pena. Parou? Gente, o que tá Tô te acontecendo? ouvindo. Tô te ouvindo, só não tô vendo com uma nitidez muito boa, mas eu tô te ouvindo agora, Fá. Tá, eu não sei se eu deixo no 4G, não sei se eu deixo no Wi-Fi, tá uma confusão aqui. Nossa, muita mensagem de apoio. Peraí, que tem uma pergunta. A Lilian colocou: você foi sozinho ou em equipe, Ronaldo? Foi uma viagem solitária? Foi uma viagem solitária, Lilian. Lilian de Janaúba, porque eu tenho uma grande amiga, Lilian, que é daqui de Novo Horizonte, pertinho de Salinas. Foi uma viagem solitária. Lilian Cristina Janaúba. Foi uma viagem solitária, Lilian. Eu tinha pedido para entrar aqui, literatura. Deixa eu ver se ela quer entrar de novo. Vamos. A gente está tendo alguns problemas por aqui. Olá, Giselda. Oi, Ronaldo. Não sei se... Minha irmã, Elizabeth. Obrigado, Beth. Um abraço, querida. Voltei. Oi. Voltei, não aguentei, né? Pedi para voltar novamente, para agradecer ao Ronaldo. Ele disse inicialmente que estava, né, nervoso, não estava à vontade, mas você mandou muito bem. Você, assim, muitíssimo obrigada, né, por nos deixar conhecer você, conhecer a sua obra, a sua simpatia muito grande, uma pessoa de muita sensibilidade, a partir do, né, de tudo que você falou. E queria me despedir agradecendo e me lembrar que a sua fala, né, tudo que você disse, me lembrou uma fala de Sartre, quando ele dizia que a função do escritor é fazer com